A A paz paz do do Senhor. Senhor! Eu sou o Samuel. Eu sou a Sara e o episódio de hoje é Maridos, Maridos, amem amem e e honrem honrem as suas suas esposas. esposas. E então hoje nós vamos entrar um pouquinho mais nesse mundo que é o casamento. E o casamento, a gente sabe que ele é um plano do Senhor. A família ele é um projeto de Deus e o casamento ele é um plano de Deus para as nossas vidas, porque é através do casamento que a família é formada. Quando um homem e uma mulher se casam, eles têm os frutos, que são os filhos, e a partir daí a gente começa a formar a nossa família. O marido e a esposa, os filhos, depois vem os nossos netinhos, depois vem os nossos bisnetinhos, e aí vai caminhando geração a geração. E o que eu passo para os meus filhos, o que ele vai passar para os filhos deles, quando chegar lá na frente dos meus tataranetos, eles ainda vão estar ouvindo os meus ensinamentos. E o que é que eu estou ensinando para os meus filhos? Quais são as dicas cristãs que eu estou dando para o meu filho de como ele deve manter o casamento dele? Porque o exemplo o quê? Arrasta. O exemplo arrasta. Muito bem, marido. Então, As palavras convencem, mas o exemplo arrasta. muito bem. Então, quando você dá um bom exemplo para os seus filhos, eles vão ter uma base. Eles vão se lembrar das coisas boas que vocês ensinaram para eles, tendo o seu casamento como um reflexo. É claro que nem tudo é perfeito, né? Existem brigas, mas nós não deveríamos brigar, nós deveríamos dialogar, transformar essas brigas em diálogos. Por isso que não é bom a gente falar nada de cabeça quente, nada quando a gente estiver com raiva. Aprendi com esse daqui que quando a gente não tem nada de bom para falar, a gente fica calado. Então a gente espera a raiva passar, dá um tempinho e aí a gente chama o outro para conversar. É isso aí. Perfeita análise, né? É importante porque a gente tem que aprender, se a gente quer ter uma base familiar sólida, a respeitar uns aos outros, né? A respeitar a esposa, a respeitar os filhos, a respeitar o marido, mas tudo começa por aí, né? Não só no respeito, mas também no bom convívio, na admiração, no amor, no cuidado, no zelo para com a outra parte. Então, trazendo um pouquinho ali para a luz da Bíblia, né, que é o que a gente sempre faz, eu gostaria de compartilhar com vocês algo que está perfeitamente descrito, né, em relação a essa parte dos maridos honrarem e amarem as suas esposas no livro de Efésios. Né? Na carta de Paulo aos Efésios, ele vai dizer ali no capítulo 5, no versículo 25: Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. A gente sabe muito bem aquela passagem, né, de e agora o homem deixará a casa do pai e da mãe, se unirá à sua mulher e eles serão uma só carne. Isso é lindo, isso é maravilhoso, essa é uma parte muito boa. Só que a gente se esquece dessa outra parte aqui, né? Quando a gente é um só, se eu amo e cuido da minha esposa, é como se eu estivesse me amando e cuidando de mim mesmo. Ela é uma extensão minha, assim como eu sou uma extensão dela. Então é necessário que a gente entenda isso e que a gente, mais do que entender, possa praticar isso todos os dias, né? Cuidar verdadeiramente, se importar, ter zelo para com a sua esposa é o mesmo que ter cuidado, carinho e zelo para com você mesmo, né? E é importante, é quase um mandamento de Deus para que a gente ame a esposa, né? Na minha visão, ele nem precisaria falar algo desse tipo, mas se ele deixou escrito é porque de fato era importante. Então, maridos, amem as suas esposas como a si mesmos. Dê exemplos aí de como é que um homem pode honrar a sua esposa. Ele pode cuidar da esposa, né, num primeiro momento, ele pode, além de simplesmente ser um provedor, ou como a gente ouve muito hoje, mas eu já pago as contas, mas eu já boto comida na mesa, mas eu já estou presente em casa, ou como a gente ouve muitas vezes, né, mas eu não tenho nenhum vício, eu não bebo, eu não fumo, eu não jogo, eu não uso drogas, e isso tudo é bom, mas é muito pouco. Né? Você cuidar da sua esposa vai além disso, vai você cuidar também muitas vezes da casa, da comida, dos filhos, enfim, tudo aquilo que comumente o mundo joga sobre as costas da mulher, né, como se fosse obrigação única e exclusiva da mãe, o pai ou o esposo também tem essa função, né, de poder cuidar, e isso é só um dos vários exemplos que a gente poderia dar.
Acho que a primeira coisa que a gente sempre tem que pensar é no respeito. O relacionamento sempre tem que ter respeito. E o respeito ele engloba muitas coisas, né? Ele engloba a forma como você fala com o seu cônjuge, a forma como você quando reage depois de uma briga, se você grita, se você é agressivo fisicamente, se você é agressivo com as palavras, porque é aquela história, né? Quem bate esquece, quem apanha lembra. Você fala coisas que depois que você falou, aquilo ali não vai, a pessoa não vai esquecer. Não tem como você desdizer uma coisa que você já disse. Então a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que ser respeitoso, lembrar disso, a gente vai tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado. E aí foi bom você falar da história do ser provedor e do dinheiro, porque a Bíblia diz que o homem tem que ser o cabeça da casa. E aí eu entro no ponto de que eu não sou nada feminista. Eu acho que a mulher devia ficar em casa cuidando dos filhos, cuidando da casa. Isso não significa que a mulher tem que cuidar da casa sozinha. Os maridos devem sim ajudar a cuidar da casa. E o cuidar da casa é limpar um chão, é varrer, é lavar o banheiro, lavar as louças, fazer comida, cuidar da casa da mesma forma que a mulher cuidaria. E não é só porque a mulher não trabalha, porque a mulher está em casa cuidando dos filhos, porque trabalho de casa não acaba nunca. Se você ficar em casa o dia inteiro, você vai ter coisa para fazer o dia inteiro. Então, o marido tem que ajudar sim. Se os dois trabalham fora, os dois cheguem juntos à noite e vá cuidar da casa de vocês. Se um trabalha fora e o outro fica em casa, esse um que fica em casa, é claro que vai acabar cuidando mais da casa. Mas o que trabalha fora tem que ajudar a cuidar, assim como as crianças que estão dentro da sua casa também. Se mora aqui na minha casa, moram 5. Então não é só eu que tenho que limpar, não tenho, só eu vou cozinhar para 5, só eu vou lavar a roupa de 5, só eu vou lavar o banheiro para 5 usar. Não, aqui são 5 e todos 5 têm que cuidar e zelar da casa. Aqui na nossa casa, cada um tem a sua coisinha para fazer. Meus filhos já de pequeno, eles já sabem. Tem que acordar, tem que arrumar a cama. Toma o banho, coloca a toalha no varal. Vai tomar banho, pega a roupa e coloca dentro do cesto de roupa suja. O mais velho, eu já chamo ele, ó, vamos lavar o banheiro, você vai fazer isso, isso e isso. Enquanto eu lavo, você vai fazendo isso. Coloco ele para arrumar o guarda-roupa dele. A pequenininha, de 3 anos, do jeitinho dela, eu vou trazendo também. Ela vem ajudar a lavar o banheiro, ela mais atrapalha do que ajuda, mas a gente incentiva ela, porque ela gosta muito de limpeza. Então a gente tem que aproveitar enquanto ela gosta para botar ela, para ela acostumar com isso, porque é muito difícil e muito cansativo o trabalho de casa. Então, o homem ser o cabeça da casa é bem nesse sentido de ele tem que cuidar do lar, ele tem que ser sim o provedor. E como eu falei, né? Eu preferia ficar em casa, mas eu tenho que trabalhar, porque eu preciso ajudar no orçamento de casa. Tem mulher que trabalha por opção, tem mulher que trabalha por obrigação. E tem mulher que, não, eu trabalho porque eu gosto. Ah, então já que o meu marido tem que ser o provedor, o meu dinheiro vai ficar só para mim e ele que se vire para pagar tudo. Não, vocês são um conjunto. Então que você ajude o seu marido a administrar todas as áreas da sua casa. O que é Todas as de um é dos áreas. dois. Exatamente. O que é de um é dos dois. Então o dinheiro dele é meu dinheiro é o dinheiro dele. E assim a gente cuida da nossa casa e assim a gente trabalha no nosso lar juntos, como um só. Bom seria se a gente pudesse ficar em casa. Para mim seria maravilhoso ficar em casa só cuidando dos meus filhos. Tem mulher que não dá conta, que precisa trabalhar fora. Mas não é porque ela trabalha fora que ela vai deixar de cuidar da casa dela e de cuidar dos filhos dela como deveria. Então o marido ele tem sim que ajudar a esposa a cuidar do lar de vocês, porque é de vocês. Tem que ser o lugar que vocês cheguem para descansar e não para ficar mais cansado. Então, lembra que a gente falou no episódio passado? Casa limpinha, organizada, cheirosa, arrumadinha. Se você não assistiu, assista. Assista. É assim que a gente tem que chegar no nosso lar, a gente tem que descansar. Se a gente chega no nosso lar e a gente está sendo mais sugado e sai dali mais cansado, é porque tem alguma coisa errada. E como você bem falou, né, no episódio passado, a gente falou sobre organização, limpeza, cada coisa no seu lugar, jogar fora as coisas quebradas e entender que não é uma responsabilidade só da esposa, ou só do marido, ou só dos filhos, mas em conjunto a família deve ter, né, na sua base, cada um a sua responsabilidade, cada um fazer aquilo que assim foi determinado, né? Juntos a gente pode definir o que cada um tem que fazer. Não tem que ser responsabilidade apenas da esposa, ou apenas do marido, ou apenas dos filhos, mas se todos vivem na casa, se todos vivem juntos, todos têm que trabalhar e fazer alguma coisa, né? Do menor ao maior, cada um aquilo que tivesse definido em conjunto pela família. Então também acho que essa é uma maneira, né, lógico, de você cuidar e preservar a sua esposa, não jogar tudo nas costas dela para que ela trabalhe sozinha enquanto o restante da família descansa, né? Muito disso a gente via
antigamente, né? Nos mais velhos tinham esse costume. Uhum. O pai chegava do trabalho e aí já vinha o prato de comida pronto, com um copo de água, tiravam as meias dele, aquela cena lá de trás dos seus avós que geralmente vem na nossa mente. Eu lembro da minha avó que ela botava a comidinha lá no prato do meu avô, que ele tinha os pratos dele, né? Que ele gostava de comer, era o prato só dele. Então minha avó colocava a comida no prato dele, levava para ele, dava na mão dele para ele poder comer. Isso Ainda é, brigava comigo, ela falava: "Você não vai botar a comida do Samuel, não?" Eu falava: "Não, pô, ele vem aqui e ele pega a comida dele." Ela ainda brigava comigo porque ela queria que eu tratasse ele do mesmo jeito que ela tratava o meu avô. isso é lindo, isso é ótimo, isso é maravilhoso você receber as coisas na mão. Quem é que não quer, né? Só que a realidade é que não há essa necessidade. Nunca houve, né? Lá atrás já não havia, mas era o costume, a tradição. Não significa que isso tem que valer para sempre. Então, não é porque era feito lá atrás que tem que continuar sendo feito hoje. É lógico, você pode colocar a comida para sua esposa, para o seu esposo, vez ou outra, pode, não tem problema nenhum nisso. Agora, fazer disso uma obrigação, um hábito constante, onde só uma parte tem que cuidar das outras e essa parte fica para trás, no caso falando da esposa, isso eu não acho correto, e isso não só eu não acho correto, como de fato não é correto. Né? A gente está falando dessa parte de cuidar da casa, porque acaba que é uma briga, né? É um dos pontos de briga dentro de um relacionamento, dentro de um casamento. Esse é um dos pontos de briga, é o quem cuidar da casa, né? Porque aí a mulher tem que fazer tudo sozinha, ela fica com raiva, porque o cara tá sentado lá no sofá, mexendo no celular enquanto ela tá limpando o chão, cuidando de menino, lavando o banheiro. Então, homens, ajudem as suas esposas. E esse episódio de hoje ele é mais focado no marido, mas se preocupe não, que vai ter episódio que é mais focado na esposa. Então, homens, honrem e amem as suas esposas. Maneiras de honrar as suas esposas. Amando as suas esposas, respeitando as suas esposas, cuidando das suas esposas. E esse cuidar, igual ele falou da comida na mão, né? Esse cuidar, por que de vez em quando você não acorda mais cedo, faz um café da manhã e leva para ela na cama? Conheça a sua esposa, conheça o que ela gosta. A gente, num culto desses de casais, eu vim, depois de anos, meu filho mais velho já tinha até nascido, depois de anos, eu vim descobrir que a cor favorita deste cabra aqui é o verde. Até hoje eu fico verde, mas ele não tinha nada verde, não tinha nada que indicava que a cor favorita dele era o verde. E olha a história do exemplo. Qual a cor favorita do meu filho mais velho? É o verde também. Agora, eu não sei se porque ele ouviu o pai falando ou se porque ele escolheu que o verde era a cor favorita dele. Mas a cor favorita do menino é o verde. Então, depois de anos juntos, eu vim descobrir que a cor favorita do homem é o verde. Aí a gente fica pensando, o que ele gosta de comer? Qual é a comida favorita? O que ele gosta de fazer? O que ele gosta de assistir? Então, conheçam as suas esposas também. O que ela gosta? O que ela gosta? O que ela gosta de comer? O que ela gosta de fazer? Sua mulher é uma mulher romântica? Você é um homem romântico? Porque esse aqui não é romântico. Ele fala que é, mas esse aqui não é. Direto eu brigo com ele. Ah, você não é romântico. Você tinha que fazer mais coisas românticas. Depois eu conto a história aqui da primeira aliança que ele me deu, como é que foi. O Essa é uma boa história. romantismo em pessoa. Essa é uma excelente história para um outro episódio. Ela rende um episódio É. sozinho por si só. Pois a gente conta para vocês como é que foi esse dia desse. E eu me arrisco a dizer aqui uma coisa, né? É importante você saber do que ela gosta, mas eu acho que é ainda mais importante saber do que ela não gosta. Vai por mim, experiência própria. Fique atento também ao que ela não gosta, ao que ela não quer, porque isso costuma dar problema. Olha, e se você casou, um belo dia, em um determinado momento, você amou aquela pessoa, você se apaixonou pela sua esposa, você se apaixonou por quem ela era, pelas coisas que ela fazia, pelo que ela tinha no sentido de qualidades. Porque a pessoa não é só de qualidades, ela é de defeitos também, né? Eu tenho meus defeitos, o Samuel tem os defeitos dele, mas a gente aprende a conviver com isso. Às vezes o nosso relacionamento está tão desgastado, que a gente acha que é melhor separar porque não vai dar certo. Mas não pense assim, né? É muito melhor você restaurar o seu casamento e ter de volta aquele sentimento que um dia você teve, do que você ter que começar tudo de novo. Porque não tem pra onde correr, gente. É tudo igual. Homem é tudo igual, só muda de endereço, entendeu? Será? Se eu largar esse daqui e arrumar outro, ele vai me passar raiva do mesmo jeito que esse daqui me passa. As raivas que esse aqui me passa, o outro também vai me passar. Eu sou um anjo. Esse homem aqui, ó, tem uma sorte. Sou uma pessoa calma, Vamos direto pro céu, tranquila. sem escalas. Então, assim, um dia eu me apaixonei por algo dele e ele se apaixonou por algo em mim. Nós resolvemos casar porque naquele momento nós queríamos estar um com o outro, a gente queria construir uma família juntos e a gente pensava e pensa até hoje, né, ou até que a morte nos separe. Foi o que nós declaramos para Deus.
E para Deus, isso que é válido, é até que a morte nos separe. Não existe, eu não gostei desse, vamos separar desse. Não, porque eu sou uma mulher, eu tenho a minha liberdade financeira, meus filhos já estão criados, esse homem me irrita demais, eu vou separar dele, mas isso não é o que Deus tem para você. Por mais que você consiga, financeiramente se sustentar, não quer dizer que você tem que largar o seu marido e Não tentar se trata só começar de dinheiro. exatamente e tentar ficar sozinho e tentar começar com outra pessoa ou tudo de novo. Não é assim. O que Deus quer é que a gente tenha um casamento feliz. E isso é possível? Isso é possível? Sim, a partir do momento que você olha para dentro de você e resolve perdoar as mágoas que você tinha dentro do seu coração. Porque a gente vai convivendo com o outro e o outro vai falando algumas coisas que nos deixa triste, vai fazendo algumas coisas que nos deixa triste, nós temos que perdoar. Quantas vezes a gente tem que perdoar algo que foi falado? Pode ser uma traição, por mais que doa. Se você pergunta para o Senhor, para Deus, Deus, mas eu tenho que perdoar? Eu sou obrigada a perdoar? Obrigado você não é. Mas se você perguntar para Deus se ele quer que você perdoe, ele vai dizer para você que ele quer que você perdoe, que vocês comecem de novo. E ele pode restaurar, ele pode fazer tudo novo de novo e ainda melhor do que o que um dia já foi. E se você for parar para pensar, acaba que assim, eu sei que existem casos e casos, né? Cada um sabe da sua própria situação, mas eu nunca vi que a situação seja a da separação. Eu acho que muito melhor do que você se separar e ter que de repente voltar para aquela vida de antes, ou ter que começar de novo para procurar uma outra pessoa, o ideal seria você ter restaurado aquele seu casamento, restaurado aquele momento anterior aonde você amava a sua esposa e a sua esposa amava você, do que você simplesmente descartar isso tudo e buscar algo novo do início, um novo começo, seja lá onde for, com quem for. Claro, muita gente vai discordar de mim, eu sei, casos e casos, mas Deus pode, gente. Deus pode todas as coisas. Ele pode, inclusive, restaurar o seu casamento, restaurar aquele amor que você acredita que se perdeu, restaurar aquela pessoa que você disse que não era assim e não é mais e não sei o quê. E ele pode fazer tudo novo de novo, sem trocar as pessoas, mas mudando e transformando situações. Então, na nossa visão, o divórcio, a separação nunca é a solução. Então, se você está precisando de ajuda, se você não sabe mais o que fazer, a primeira coisa que você pode fazer é chamar o seu cônjuge para conversar. E antes de vocês conversarem, comece com uma oração. Chame Deus para ir para aquele momento. Não fique com vergonha. Pegue na mão do seu cônjuge, comece com uma oração, pedindo para que Deus ajude vocês ali naquele momento e que Deus guie aquela conversa. Fale com o seu cônjuge, olha, eu quero conversar com você com todo o amor que tem dentro do meu coração, eu não quero te acusar, não quero apontar para você, eu quero que a gente resolva o nosso casamento. Olha, eu sou a Sara, eu preciso disso, disso, disso. E comece a elencar coisas que você precisa. E fale, olha, eu preciso que você me ajude na casa. Eu estou limpando a casa sozinho, isso está me deixando muito triste. Então, eu queria que você me ajudasse mais. Como é que a gente pode fazer para você poder me ajudar mais? Eu vou varrer e você vai passar o pano, então. Assim, pelo menos a gente faz tudo junto? Pode ser assim? Estou dando exemplo de uma coisa boba, mas são inúmeras coisas. É o momento de você confessar algo que você fez. Olha, eu tinha um amigo, eu falei muito mal de você, agora todos os meus amigos estão lá falando mal de você porque eu falei mal de você. Então, assim, eu vejo que eu errei. Eu não devia ter falado do nosso relacionamento. Tenho falado do nosso casamento para outras pessoas. O que eu tenho para falar de você, eu deveria falar só para você. Ou se eu preciso de ajuda, eu vou buscar um pastor, vou buscar um psicólogo, uma terapia onde eu possa falar e as pessoas não vão não vão julgar, não vão sair falando para outras e não vão apontar vocês. Então, se você precisa de ajuda, procure ajuda, mas procure de pessoas certas. Não vai contar para um amigo, não vai colocar em status do Instagram, igual tem muita gente que faz, porque isso não vai resolver o seu problema. O que vai resolver o seu problema é você sentar e ter uma conversa com o seu marido. E ele, naquele momento, ele vai poder falar para você, e você vai poder falar para ele o que você gosta, o que você não gosta, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que vocês podem fazer juntos. Então, olha, agora a gente vai levantar meia hora mais cedo, nós vamos tomar café juntos. Vamos curtir esse momento, deixar o celular lá guardado e vamos curtir esse momento onde a gente pode conversar um com o outro e tomar café juntos, porque o dia é muito corrido, a gente não consegue conversar direito durante o dia. Vamos tomar café juntos antes de ir para o trabalho? Não, vocês dão conta, vocês se encontram no almoço, então vamos almoçar, trabalha perto, então vamos almoçar junto, para a gente poder ter esse momento um com o outro e comece a buscar pequenas coisas, mas que vão fazer toda a diferença dentro do relacionamento de vocês e vão poder ajudar vocês a ter de novo aquilo que vocês tinham. E o perdão, o passar por cima, o dar o braço a torcer,
é fundamental. E lembre que você tem que ser transformado. Você não tem que esperar que ele seja transformado para que você possa mudar. Ah, não, eu só vou mudar se ele mudar, porque quem tem que mudar é ele. Quando você muda, você está mudando primeiro para você. Quando você muda, você está fazendo a diferença para você, para a sua vida. E depois isso vai atingir ele. Tenha certeza disso, que a transformação ela faz bem para a gente antes de atingir o outro. É isso. Então, maridos, amem e honrem suas esposas. Ajudem mais, amem mais, cuidem mais, façam mais. Porque com certeza você vai ver que em breve você vai colher excelentes resultados. Então, nosso próximo episódio vai ser para as esposas. Então, se você sabe de alguém que está precisando ouvir essa palavra, está precisando de ajuda no relacionamento, manda esse link, manda esse vídeo para que essa pessoa possa escutar com carinho, com amor, fala para ela do seu coração e escute. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Nos vemos no próximo episódio. Fiquem com Deus. Tchau, Deus abençoe tchau. vocês. A A paz paz do do Senhor. Senhor. Eu sou o Samuel. É sempre você que começa, Samuel. Que coisa. Para você poder fazer o cinza. Tá, vai. A A paz paz do do Senhor. Senhor. Eu sou o Eu Samuel. sou a Sara e o episódio de hoje é Maridos, Maridos, amem amem e as honrem suas suas esposas. esposas. Amem e honrem. De novo. Tem que encerrar.